Olá, professores e professoras! Chegou o sonhado dia de conversarmos sobre os teóricos da educação. Obviamente, a prof não vai conseguir aprofundar cada um, mas em linhas gerais vou passar para vocês aquilo que mais cobram nos seletivos e concursos quando o assunto é Vygotsky, Piaget, Vallon, Maria Montessori, Freinet. Então me aguardem, pessoal, que eu vou tentar elencar as principais características de cada um dos teóricos. E vamos começar por ele, Levi Semenovich Vygotsky. É um autor bielorrusso da área da psicologia, então não é da área da educação. Mas o que ele trouxe de tanta contribuição que o abençoado do Vygotsky está em toda a prova? Gente, Vygotsky é considerado o pai do socio-interacionismo. Ele começou a observar como se dava a construção do conhecimento e percebeu o seguinte: quanto mais as crianças se envolviam com o meio, tanto mais trocavam com o objeto, mais aprendiam. E aí ele atribuiu ao ambiente, ao meio, a grande responsabilidade de ajudar na construção do conhecimento. Por isso ele foi considerado o pai do socio-interacionismo. Eu também acho que o meio influencia muito na vida e na aprendizagem das crianças e também na construção da nossa própria identidade. Eu nasci em Belém do Pará. O que eu tenho de Belém do Pará? Sem ser o cabelo da Joelma. Praticamente nada. Por quê? Porque eu vim de Belém do Pará com 3 anos de idade. Se eu tivesse ficado em Belém do Pará e tivesse crescido naquele meio, com certeza o meu paladar gostaria de quê? De vatapá, tacacá, pato no tucupi. Quem sabe eu gostasse de dançar carimbó? Seria uma pessoa completamente diferente pelo meio que estava o quê? Me acolhendo. Mas a criatura aqui saiu de Belém do Pará e foi parar em Lages. E o que a pessoa gosta de comer? Churrasco, maionese, farofa. A pessoa que não dança o carimbó, mas me convide para dançar um vaneirão para ver se eu não dou um show. Então, notem, o meio acaba influenciando na nossa identidade. E aí o Vygotsky, lá naquele tempo, já estava dizendo sobre a importância do meio na construção da aprendizagem. E eu sou professora desde os 15 anos de idade, e eu digo para vocês, quanto mais situações de aprendizagem nós promovermos, quanto mais deixarmos as crianças em contato com o meio e propiciar essas trocas, tanto mais essa criança vai se desenvolver cognitivamente. Mas tem um detalhe, atenção, zona de desenvolvimento proximal. Que é isso, professora? É a lacuna entre o que a criança sabe e o que ela virá a saber. Isso é a ideia de Vygotsky e cai em toda a prova. Mas vamos tentar entender? O espaço, a lacuna entre o que a criança sabe e o que ela virá a saber. Bom, se a criança ela já aprendeu a pintar, respeitando os riscos do desenho, ela já está preparada para o recorte. Esse espaço entre uma coisa e outra, entre uma aprendizagem e outra, é o que nós chamamos de zona de desenvolvimento proximal. Ideia de quem? Do Vygotsky. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o Jean Piaget? Gente, todo mundo confunde nas provas Jean Piaget com Vygotsky. O Piaget é francês. Então, o Piaget é da área da biologia. E ele fala da questão da maturidade genética. Por exemplo, como ele era da área da biologia, a criatura era acostumado a dissecar sapinhos, a observar no laboratório. Aí ele disse assim, não, vou pegar um agrupamento de crianças e vou tentar entender como essas crianças aprendem. Aí ele fez assim, crianças de 0 a 2, de 2 a 8, de 8 a 11 e de 11 a 14. De novo, de 0 a 2, de 2 a 8, de 8 a 11 e de 11 a 14. Como cada faixa etária aprende e o que ela está predisposta a aprender. Isso analisando numa concepção assim mais genética. E aí ele criou os estágios de desenvolvimento, que são 4. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Quais são os estágios? Sensório motor,
pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Então, a criança passa por estágios de desenvolvimento cognitivo conforme a sua maturidade genética. E foi também o Piaget autor da teoria de assimilação e acomodação. Ele diz que quando a gente aprende, quando nós assimilamos, há uma espécie de acomodação. Para que assimilemos de novo, precisa existir o quê? Uma mediação. Nós precisamos estar o quê? Estimulados a aprender novamente. Então, a nossa vida é mais ou menos assim, assimila, acomoda, assimila, acomoda, assimila, acomoda. E aí entra quem? O professor, que vai estimular esses aconteceres. Nossa, mas nem o Vygotsky e nem o Piaget eram da área da educação. Bom, já falamos um pouquinho do Vygotsky, já falamos um pouquinho do Piaget, vamos falar um pouquinho da mulher. Olha, tira o chapéu para essa criatura. Pensem a primeira médica de Roma, Maria Montessori. Tá, mas Maria Montessori, médica, está na área da educação? Gente, eu digo que eu elogio sempre essa mulher pelo seguinte, sempre acham que ser professor foi porque a gente não teve outra opção, não é? É tipo assim, ser professor é a UTI da vida, última tentativa do indivíduo. Não deu certo para nada, vai ser professor. Hã? Que nada, a mulher era médica, viu a importância da educação e virou professora. Olha que legal. E aí a Maria Montessori, lá naquela época, lá na Itália, ela trabalhava com as crianças portadoras de necessidades especiais. E quando ela foi para a área da educação, ela trouxe da área médica uma coisa muito importante, o desenvolvimento da autonomia. Então, anotem lá, autonomia vai nos remeter a Maria Montessori. Quem já visitou uma escola montessoriana, eu já tive a oportunidade de trabalhar, as crianças gestam o próprio conhecimento. São elas que vão dizer o que elas querem estudar, como elas querem estudar. Prof do céu, isso dá certo? Dá. Mas a turma tem que ter uns 6, 8 alunos, porque vocês já imaginaram as nossas turmas convencionais com 40 alunos querendo decidir o que vão aprender e a gente ainda tem que manter a BNCC, tem que manter a matriz curricular, tem que manter o horário. Não iria dar certo. Mas existem escolas especializadas que colocaram o método montessoriano para o trabalho com as crianças e que funciona porque existe uma estrutura para que isso aconteça. As escolas montessorianas têm os móveis assim baixinhos para que a criança possa pegar o que ela precisa, para que ela seja autônoma. As mesinhas assim são em formas de ilhas para que elas possam interagir. Tem uma outra coisa muito legal no método montessoriano, que é o desenvolvimento sensorial. Então, tem vidrinhos que as crianças sentem o cheiro, trabalham o paladar. O que mais, gente? Os tapetes, é muito legal. Tem os tapetes com ranhura, o fofinho, para que ela entenda, né, as espessuras. Nossa, é um método muito curioso. E falou Maria Montessori na prova, ela também desenvolveu um material dourado, aquele que a gente usa em matemática, ideia da abençoada, gente. Então, se vocês estiverem fazendo uma prova, esses elementos que a prof deu, questão de autonomia, o material dourado, gestar o próprio conhecimento, a criança apresentar o que ela quer, né? Ou seja, a sua curiosidade epistemológica. Gente, eu adoro essa expressão. Curiosidade epistemológica. O que ela tem vontade de saber, o que ela tem vontade de aprender, vai ser quem? Vai ser Maria Montessori. Legal isso, né? Gente, eu não vou conseguir falar de tantos, mas vou falar hoje ainda de Freinet. Celestine Freinet. Esse povo da França, coisa querida, né? Ele participou do movimento francês Escola Nova para romper com o modelo de escola tradicional. Ele também é chamado de pai do trabalho e do bom senso, porque foi Freinet que desenvolveu a concepção de projetos para a sala de aula. Aulas passeio. Sabe quando você encontra as professoras de jalequinho, assim que nem a prof, pela estrada fora, com aquelas criancinhas em fila, é aqui a igreja, e aqui a nanana. É Freinet, gente. Foi ele que teve a ideia de tirar as crianças de sala de aula e mostrar o mundo que a cerca. Olha só que interessante. Sabe aqueles projetos que a gente faz na educação infantil, sobre a questão do lixo, da sustentabilidade, que falamos sobre a questão da igualdade?
projetos que todos participam, que todos desenvolvem na escola. Ideia de quem? Do Freinet. Olha só quão inovador foi este teórico da educação e o quanto temos dele ainda nos dias de hoje. Então vamos tentar fazer um resuminho básico antes de que terminemos essa aula? Vygotsky, meio. Piaget, estágios. Maria Montessori, autonomia. Freinet, projetos. Se você não gabaritar essa prova, eu acho que eu vou ter que conversar de perto com você. Porque mastigadinho assim, gente, tá fácil. Beijo da prof.